Oi, gente. Eu sei que alguns de vocês podem pensar que eu estou exagerando quando eu digo que Pedro Bial está mentindo, mas eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, que na verdade não é um exagero, não. E quero lembrar as pessoas que às vezes assistem meus vídeos e não conhecem o estilo do canal. Eu muitas vezes pego fatos como esse fato da mentira do Pedro Bial para discutir algo muito mais amplo, algo que vai muito além, e é muito importante, que vai muito além do Pedro Bial, que realmente não é assim, o que ele falou para a Rádio Gaúcho não é tão importante assim. Mas o que isso revela sobre parte da população brasileira, como isso revela parte do olhar da população brasileira e da relação do ser humano com as evidências e com a realidade, isso é importante. Refletir sobre isso é importante. E eu faço muito isso aqui no canal, ou seja, eu pego um fato corriqueiro do dia a dia e faço uma reflexão mais ampla. Infelizmente, algumas pessoas nos comentários não percebem isso. E aí fala, por que você está falando disso e tal, e não assistem o vídeo até o final. Isso é muito comum aqui no canal, lamentavelmente, né? Espero que as pessoas assistam o vídeo até o final e percebam do que eu estou falando, né? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Bem, qual é a mentira do Pedro Bial? Antes de chegar na mentira em si, eu quero trazer para vocês o que foi que ele falou, né? Ele disse que o filme é uma ficção alucinada. Olha só. O tal do filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, né? Diz ele, eu dei muita risada, é um non sequitur, expressão em latim que não se segue, né? Atrás do outro, né? Um non sequitur atrás do outro. Tira a conclusão de algo, leva para o outro sem a menor relação causal. O filme vai contando as coisas, me desculpem a expressão, num pé com bunda danado. Ele pediu para desculpar ele pela expressão, mas enfim, me pareceu uma expressão muito chula de alguém que, enfim, tem o destaque que ele tem enquanto jornalista. Ele dizer que até aí, que ele tira a conclusão e leva sem a menor relação causal, até aí é a opinião dele, até aí não é uma mentira. Mentira vai vir na frente, que eu vou falar com vocês. Aí ele diz que a narração do filme é miada, insuportável, e que a leitura mais interessante é a psicanalítica. Aí olha só o que ele diz. Antes de chegar na mentira, ele já começa com uma coisa com uma tonalidade que parece machista. Ele diz, é um filme de uma menina dizendo para a mamãe dela que fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens e a inspiração de mamãe. Ele está sendo condescendente e tem uma tonalidade machista aqui. E desrespeitosa em relação a Petra Costa e sua própria individualidade enquanto mulher. Então, o discurso do Pedro Bial já enveredou por uma área muito complicada. E eu aqui no canal sou meio que reticente em chamar as pessoas de machistas, e eu tô até dizendo assim que tem uma tonalidade machista. Perceba que eu não tô indo pesado, porque enfim, eu não gosto dessa coisa da cultura de cancelamento que alguém fala alguma coisa que tem uma certa tonalidade machista, a gente já dispara que é um machista, inveterado e tal. Eu vou com mais cuidado. Mas olha só o que ele diz na frente. Ele diz que a Petra Costa estaria dizendo com o filme: somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica. Foram os maus do mercado, essa gente feia, homens brancos que nos machucaram e nos tiraram do poder, porque o PT sempre foi maravilhoso e Lula é incrível. Bem, se ele viu o filme, e se ele está comentando, eu pressuponho que ele viu o filme, ele está sendo, no mínimo, desonesto, e me parece que uma pessoa que viu o filme e diz isso está mentindo. O filme não só tem vários momentos de críticas ao PT, e quem não diz que não viu as críticas, aí está passando por um processo de, se não conseguiu reconhecer, aí é deficiência cognitiva ou tem alguma coisa, aí sim, psicanalítica, né? Coisa para ser analisada por um psiquiatra, para compreender como é que a pessoa não viu a entrevista que Petra Costa fez com um membro do alto escalão do PT, que fez várias críticas ao PT, e o filme deu voz, ele falando que o PT falhou por não ter feito a reforma política, que não interferiu no financiamento de campanha, que deixou muita coisa solta, que não fez o controle de corrupção, como fez nos ministérios, não fez nas estatais. Assim, desce a lenha no PT.
E o filme dá amplo espaço para isso. Além disso, para não dizer que foi só uma cena, o filme também faz críticas à política de alianças do PT, faz críticas ao fato do PT ter se afastado de suas pautas originárias em vários momentos. Então, essa fala do Pedro Bial, eu só tenho uma coisa a dizer para ela. Essa sim, é uma fala que, se nós fôssemos querer ser generosos, diríamos, distorce a realidade. Mas ela é tão extrema, né? Quando ela diz assim que não tem que fazer nenhuma autocrítica, que o PT seria para Petra maravilhoso e Lula incrível em todos os sentidos, que ela é uma fala mentirosa. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa que quando você fala isso de alguém, a pessoa, todo mundo fica cheio de dedos e tal. Os seres humanos, médicos sabem disso melhor do que ninguém, mentem às vezes para si mesmo, mentem para os outros. É uma coisa super comum. Na infância, inclusive, é uma coisa que você tem que tomar cuidado para não se tornar um hábito muito grande. É super comum das pessoas terem comportamentos desonestos. E, em certas circunstâncias, você até compreende. Por exemplo, uma mulher está com a roupa horrorosa e ela pergunta para você em uma festa: essa roupa está me fazendo ficar gorda, feia? E você olha assim para ela e você percebe que vai magoar ela e você diz: não, que é isso, você tá ótima, você tá linda. Porque você se preocupa com os sentimentos dela. Existem circunstâncias que os seres humanos distorcem a verdade. Isso acontece. O que me incomoda nesse aspecto específico é que ele está distorcendo a verdade por uma motivação fundamentalmente política. Ele demonstra aqui, nessa fala, um ódio visceral do PT, um antipetismo doentio. Talvez porque ele votou em uma pessoa com características autoritárias, né, e se viu forçado a fazer isso porque estava concorrendo contra o PT no segundo turno, e ele tenha restrições a isso, raivas. Eu estou sendo até generoso, né? E esteja querendo dessa forma justificar seu voto. Eu nem sei se ele votou em Bolsonaro. Essa é uma hipótese. É uma hipótese. Talvez para justificar um voto desse, ele tem que odiar o outro lado de uma forma tão visceral. Né? Mas, e tiveram pessoas que já tiveram reação sobre isso. A Dilma disse que achou machista, e, enfim, e muitas críticas à fala do Pedro Bial sobre o filme. E ele até, no final, ele tenta se salvar, é engraçado. Ele diz assim que o documentário é bem executado e entende por que foi indicado ao Oscar. E diz acreditar que a obra tem chance de ganhar o prêmio. Depois que vi Indústria Americana, acho que a Academia dá o prêmio ao filme brasileiro. Talvez sugerindo que os Estados Unidos estaria muito politizado à esquerda ou alguma coisa assim. Agora, eu quero refletir sobre o fato de que nós estamos vivendo cada vez mais, e aí vem a minha reflexão que vai além do caso Pedro Bial, que eu aludi no início desse vídeo. Nós estamos vivendo cada vez mais em um cenário em que as pessoas têm os seus próprios fatos. É como se a realidade não importasse. Né? Parte das pessoas que apoiam o bolsonarismo acreditam em terra plana. E aí o astronauta que esteve fora do planeta Terra foi para eles e disse: não, a Terra é esférica, não é plana, não. E aí o pessoal ficou chateado com o astronauta em vez de questionar a sua fé. Quer dizer, mesmo um astronauta que é ministro do governo Bolsonaro. Vocês percebem o grau de desconexão com a realidade? E aí nós vamos para os exemplos. Né? Existem pessoas, muitas pessoas do governo Bolsonaro e pessoas de direita pelo Brasil, que dizem não acreditar na teoria da evolução. Aí é uma mistura de falta de conhecimento com falha da educação, e aí, enfim. A teoria da evolução, as dúvidas são sobre detalhes. A genética, no século XX, não no século XXI, no século passado, a genética comprovou a evolução das espécies. Existem hoje evidências não só de fósseis, mas evidências genéticas absolutamente conclusivas que a evolução aconteceu. Nós sabemos menos sobre a gravidade do que nós sabemos sobre a evolução.
E eu não vejo gente pulando do alto de prédio para poder descobrir se a gravidade existe ou não. Então, essa é uma boa comparação para vocês entenderem como a gente sabe sobre a evolução das espécies. Mas não é só esse o caso. O ministro de Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto de Araújo, disse que mudança climática é uma trama marxista. Ele, obviamente, é uma pessoa com traços conspiratórios delirando em público, né? E esse tipo de pensamento e esse tipo de coisa no governo Bolsonaro está estimulando uma legião de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil. Muitas delas, inclusive, fazem comentários aqui eventualmente no YouTube, né, e quando saem xingando todo mundo, eu sou obrigado a deletar esses comentários, porque eu não permito esse tipo de coisa aqui de baixo calão aqui no canal. Mas alguns até são educados, e esses eu deixo postar, não é? Repetindo justamente um pensamento avesso à realidade. É como se a realidade não importasse. É como se dados e evidências não importassem. Não é como se nós estivéssemos discutindo sobre diferentes teorias ou diferentes melhores explicações de como lidar com a realidade. Aí existem dúvidas, aí existe espaço para debate amplo. Tem muitas coisas que eu não sei, muitas coisas que você não sabe. Todos nós somos ignorantes em uma série de assuntos. E a gente não deve ter medo de reconhecer a nossa própria ignorância. Outra coisa no Brasil que tem muito problema é a palavra ignorância. Eu assumo claramente minha ignorância em vários assuntos. Mas se eu disser que alguém é ignorante em alguma coisa, essa pessoa se sente como se essa fosse uma mega ofensa. Não é? Uma coisa assim horrorosa, impossível. E quem é que sabe tudo? Todos nós somos ignorantes em várias coisas. E talvez o fato da gente não permitir o reconhecimento da nossa própria ignorância faça com que muitas pessoas projetem certezas sobre coisas que não conhecem. Uma pessoa que diz que a Terra é plana não entende dos astros, um mínimo de astronomia. Uma coisa assim básica que você deveria ter aprendido no ensino médio. Talvez até no ensino fundamental. Não, ensino médio não. Ensino fundamental. Ou até a mera observação dos astros, porque basta olhar que o Sol é esférico, que a Lua é esférica e que todos os planetas são esféricos, porque a Terra seria diferente. A teoria da evolução é a mesma coisa. Na época do ensino médio tem muitas evidências mostradas. O material do ensino médio de hoje, e já há um bom tempo, traz evidências genéticas. Fala sobre isso. Nós estamos caminhando, e vejam como o Bolsonaro contribui negativamente para isso, e gente como Olavo de Carvalho e outros. Bolsonaro fica falando que não houve ditadura militar. Não aconteceu ditadura militar. Aí você mostra que teve censura, que tiveram presos políticos, que o executivo decidia quase tudo, que, enfim. E ainda assim, a junta militar tinha amplos poderes, e ainda assim o Bolsonaro, e tem gente que acredita nisso, e aceita isso como uma nova realidade, porque Bolsonaro disse. Porque tem gente que eles gostam que disse. E pouco importam as evidências. Gente, para uma pessoa como eu, que trabalha com ciência, isso é muito preocupante, porque isso é a ruptura do mínimo acordo social. Não estou nem falando da Constituição. Para a Constituição é um acordo mais sofisticado, que tem a ver com cada país e Estado nacional, e, enfim, regulamenta, é um conjunto de regulamentações e normas para aquele país. Não, não, não. É mais grave do que isso. Nós estamos falando de uma ruptura com um acordo civilizatório entre seres humanos para viver em civilização. Não é viver no Brasil. Esse tipo de pensamento se disseminando no planeta, você está rompendo com princípios bem fundamentados das civilizações. E não é nem civilização ocidental. Como alguns podem pensar, não, não. Porque muitos desses princípios existem em civilizações espalhadas pelo mundo e foram adotados amplamente. De verificação de fontes, de crítica de fontes, de uma relação com a realidade. E é muito preocupante quando um jornalista
né, que aí eu vou ter que botar entre aspas, né, vai ver um filme e diz uma coisa que eu, que vi o filme há um bom tempo atrás, tenho absolutamente clareza, porque eu me lembro de cenas do filme, que o que ele está dizendo é patentemente falso. Mas não é falso, tipo, é interpretativo que é falso. Não, é patentemente falso. Ele poderia ter dito o filme é simpático com a visão de esquerda. Correto. Ele poderia ter dito até o filme é simpático com a interpretação petista. Correto. Ele poderia ter dito que o filme tem uma visão muito parcial pró-PT. Não teria problema ele ter dito isso. Mas ele não disse isso. Ele teve que ir o passo além. Ele teve que dizer que o filme não faz nenhuma autocrítica e que o PT, segundo a visão do filme, seria sempre correto, sempre bom e que Lula é incrível e maravilhoso. Não é isso que o filme diz. E dizer que o filme diz isso, diante do que o filme fez, é desonesto. É mentiroso. É essencialmente uma mentira. Porque eu não consigo acreditar que Pedro Bial não compreende o filme. Mas aí eu cheguei à conclusão, e aí pode surpreender vocês, que talvez ele acredite na mentira. E aí não seria uma mentira, seria um delírio. Seria uma desconexão cognitiva. Percebem? Porque talvez nós estejamos chegando no ponto de que pessoas teoricamente razoavelmente informadas, embora Pedro Bial não seja nenhum grande exemplo muito favorável, não, mas enfim, são capazes de ter esse nível de desconexão cognitiva. Se ele acredita no que ele disse e ele não está mentindo, o que é uma hipótese, então ele não foi capaz de ver o filme e reconhecer as críticas que o filme fez por uma perspectiva de esquerda ao PT. Quer dizer que a contaminação ideológica na cabeça dele foi tamanha que uma coisa evidente, que tem várias cenas, que tem diálogos, que é dito isso na cara dele. E ele não foi capaz de ver. E isso me preocupa muito. Porque se aconteceu com Pedro Bial, pode estar acontecendo com muita gente. Das pessoas serem incapazes de ver aquilo que está na sua cara. E me preocupa muito em termos civilizatórios. Quando as pessoas têm apontado essa extrema-direita como a ameaça à barbárie ou civilização, eu vou ser sincero com vocês. Às vezes eu achava que tinha uma certa dose de exagero nisso aí. Mas cada dia que passa, com cada vez mais exemplos, eu fico convencido que não é exagero, não. Que é barbárie ou civilização mesmo. E que a gente lutar pela civilização é pouco. A gente tem que lutar por mais do que isso. A democracia é mais profunda e todas as coisas que eu falo aqui no canal. Mas a gente também tem que lutar pela civilização. A gente também tem que lutar por princípios básicos de reconhecimento da realidade, verdade, ciência. Como eu já disse em vídeos anteriores, liberdade de expressão e tudo mais. Porque eles podem ser perdidos com o tempo diante desse tipo de ideologia. Porque ele tem efeitos como esse. Eles fazem um jornalista não saber diferenciar mais o que é real do que não é real. E ele tinha a oportunidade de fazer várias críticas ao filme, ainda dentro de uma perspectiva de direita, ou de uma perspectiva, enfim, que achasse que o filme foi excessivamente parcial. Mas é engraçado que no Brasil, juiz pode ser parcial e documentarista, da cabeça dos jornalistas, tem que ser imparcial. Quando o documentarista é justamente uma pessoa que fala de um ponto de vista. Enfim, lamentável, não é? E essa foi a reflexão de hoje. E hoje mais tarde tem mais, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.